Olá a todos, meu nome é Miguel Gonçalves, eu sou fisioterapeuta do Serviço de Pneumologia do Hospital São João, no Porto, em Portugal, e sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E na qualidade de membro do Comitê Científico do Instituto Nacional da Amiotrofia Muscular Espinal, o INAM, no Brasil, gostaria de vos alertar para algumas precauções que os doentes neuromusculares, nomeadamente os doentes com amiotrofia muscular espinal, têm que ter nesta fase e nesta época de pandemia de Covid-19. Apesar de haver muito poucos casos de doentes neuromusculares afetados pelo Covid-19, os doentes neuromusculares e os doentes com amiotrofia muscular espinal são doentes de altíssimo risco. Pela sua fragilidade respiratória, se ficam infectados pelo Covid-19, o prognóstico pode ser muito mau, porque de facto esta patologia é extremamente agressiva do ponto de vista pulmonar e para o doente neuromuscular colocam em sério risco. De facto, nós estamos neste momento a viver uma época dramática na Europa, nomeadamente em Itália, em Espanha. Em Portugal já começamos a ter imensos doentes graves, críticos. Estamos a organizar todas as nossas camas de UTI e de facto não é fácil, é uma doença muito contagiosa, é um vírus extremamente contagioso e por isso a grande recomendação, não só para o cidadão, mas principalmente para o cidadão mais frágil, como é o doente neuromuscular, as crianças com amiotrofia muscular espinal têm que ficar em casa, têm que ficar isoladas, têm que tentar minimizar ao máximo o contacto interdomiciliário, têm que cancelar fisioterapia domiciliária, têm que cancelar cuidados de enfermagem, minimizar esses cuidados ao máximo, porque de facto as pessoas que vêm de fora para dentro da casa dos doentes podem de facto aumentar o risco de contágio. A solução é ensinar as mães, os pais, os cuidadores, os familiares a prestarem os devidos cuidados. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas famílias estão habituadas ao home care e estão habituadas aos cuidados profissionais, mas nesta altura é preciso minimizar essa relação, esse contacto interdomiciliar, e os familiares têm que aprender a colocar a máscara, têm que aprender a aspirar a tráqueo, têm que aprender a fazer o cough assist, têm que aprender todos os procedimentos para que as famílias estejam mais treinadas e mais capazes de prestar os cuidados necessários do ponto de vista ventilatório que estes doentes precisam. A fisioterapia motora, os cuidados de enfermagem, eu penso que podem ser perfeitamente feitos, não com tanta eficácia, mas pelo menos feitos pela família. Há que analisar muito bem se o benefício de home care justifica o risco que estas crianças e estes doentes têm pelo contágio. É muito importante que haja um isolamento, é muito importante que todas as pessoas fiquem em casa para controlar o contágio. O Brasil é um país gigante, é um país muito populacionado. Se nós estamos a ter problemas em Portugal com falta de leitos de UTI, com falta de ventiladores, e podemos chegar a situações dramáticas como estão a viver Espanha e Itália, que são países bem mais equipados e bem menos populacionados que o Brasil. De facto, se a comunidade do Brasil não ficar em casa e não se isolar, a situação pode ser idêntica também no Brasil. É muito importante que todas as pessoas lavem bem as mãos, usem, de facto, uma boa lavagem das mãos quando entram em casa das crianças neuromusculares. Se as crianças neuromusculares, ou os doentes neuromusculares, ou as crianças com amiotrofia muscular espinal
tiverem a mínima suspeita de terem infecção, o facto de estarem ventiladas não invasivamente podem ter aerosolização do vírus e o contágio com outras pessoas pode ser maior. Por isso, no caso de haver alguma suspeita de um doente ventilado que esteja infectado, o que nós estamos a fazer é colocar um circuito destes, onde a máscara não tem porta exalatória, há um filtro bacteriológico que filtra a aerosolização e depois o doente pode exalar os seus aerossóis mais limpos e menos contagiados pelo vírus. Todos os doentes que dependem de ventilação não invasiva, mais do que 18 horas por dia, têm que ter uma máscara destas no caso de haver a suspeita de estarem infectados e terem que ir ao hospital. É a forma mais segura de evitar a aerosolização. E no caso do paciente estar traqueostomizado, exatamente a mesma coisa, só que em vez de estar na máscara, pode estar perfeitamente aqui na traqueostomia e o filtro vai filtrar o ar que vai sair pela traqueostomia. São informações muito importantes, baseadas em toda a experiência que nós estamos a ter aqui na Europa, e mais uma vez, não é demais reforçar, por favor, fiquem em casa, em particular as crianças com amitrofia muscular espinal, tentem evitar ao máximo o contacto interdomiciliar, treinem os cuidadores, treinem os pais, as mães, as famílias, para prestar os cuidados, para que possam controlar o contágio. Os doentes neuromusculares são frágeis, e têm um enorme risco se apanharem este vírus. Por favor, passem esta mensagem a todas as famílias de crianças com amitrofia muscular espinal e de doenças neuromusculares em geral, com ou sem a necessidade de suporte ventilatório mecânico. Muita força e fiquem saudáveis.